cabaços e cabacitas! Está começando o podcast do Universo dos Cabaços! Ai, ai! Cabaços e cabacitas, mais um episódio do Universo dos Cabaços começando nesse clima, nesse ar aqui meio misterioso. É isso mesmo, rapaz. Misterioso porque a gente vai explicar pra você. Eu sou o Vandeco. E junto comigo nessa bancada investigativa aqui, tem o Sir Jones, um segundo perito aqui em investigação de cabaços, do lado desse cara que mais se perde quando tenta encontrar ele, não tem solução nenhuma, porque o cara, em vez de a gente deixar perdido, ele volta quando a gente menos espera. Olha, e de novo, eu nunca entendo o que o Sir Jones fala. Não sei porque eu não sei se eu tô com sono ou se é algum mistério a ser resolvido. Mas peraí, a gente tá falando tanto de mistério. Qual que é o tema de hoje, Sérgio? O tema de hoje é Cabaços investigam mistérios não solucionados. É isso mesmo, meus consagrados Sherlock Holmes. Hoje vamos falar aqui dos maiores mistérios que até hoje não tem solução nenhuma. São casos que, passaram anos e até hoje ninguém conseguiu solucionar absolutamente nada. Ninguém. Ninguém mesmo, cara. E é pra isso que estamos aqui, pra continuar a não solucionar eles, porque não tem solução, mas estamos aqui pra contar esses casos, alguns casos aqui misteriosos, que a galera até hoje tá aí na correria, mas não consegue. É impossível, não é verdade? Impossível. Isso é o mundo inteiro, hein? O mundo inteiro, e até hoje, bulhufas nenhuma, ninguém conseguiu encontrar porcaria nenhuma. E é isso mesmo, então vocês já sabem, né? Que não é pra sair daqui, continua até o finalzinho, que é só caso, olha, macabrovics, viu? Casos que tipo, meu Deus do céu, então fica aqui no UDC Podcast Universo dos Cabaços, que vai vir muitos casos aí loucos. Caro Vandeco, eu vou falar agora de um caso famosíssimo, onde eu não posso citar o nome dele, porque nem eu sei. Se eu nem sei, quem é que vai saber? Puxa, cara. Mas o nome que ele mesmo deu pra ele, né, o apelido de O Assassino do Zodíaco. Pô, cara, bem famoso esse caso aí, viu? Do serial killer lá, não é? É, ele mesmo, só que eu não posso citar o nome porque é um nome muito restrito. E, meu, restrito não é, porque ninguém sabe o nome desse porra. E Zodíaco já me remete coisas de astrologia, de signo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Zodíaco... Não tem nada a ver com os cavaleiros também, né? Não tem nada a ver com os cavaleiros também, não. Eles não usam relógio. Por que relógio eu citei? Porque o Zodíaco, o serial killer que é denominado de Zodíaco, ele pegou esse nome, ele também tem um símbolo só dele, não é só dele, mas que ele pegou de referência de uma marca de relógio chamado Zodíaco. Ura, cara. E ele ficou com isso, só pra, fazer esse personagem dele aí, que foi um personagem brutal, vamos se dizer, né? Que até os dias atuais ainda permanece sem solução. Cara, e é um personagem fragmentado, só que ele vive aquele personagem, pelo que eu vi desse assassino do Zodíaco. Ele acha que ele é aquilo, tá ligado? Sim, ele meio que, ele incorporou, ele pegou esse nome e falou assim, vou incorporar
esse serial killer, e o cara, meu, estourou em tudo, né? Porque além de matar, colocou 30 mil enigmas aí pro pessoal que até hoje tá sem solução, meu. Acredite nisso, meu. Ele tem algumas vítimas que foram... que a polícia conseguiu capturar e contar, mas, mano, o número de vítimas é enorme, meu. E dá pra até citar, né, um dos outros também serial killers aí dessa face da Terra, que infelizmente tem, mas não devia ter, que é o Jack Stripador. Ele também teve várias mortes, só que, por incrível, dando uma lida aí mais a fundo, fazendo aquela investigação bem de cabaço mesmo, fala que muitas das vítimas dele não era dele, e sim do Zodíaco. Então pode ser que... como assim, cara? não dá pra entender como é que esses serial killers aí vivem, meu. Então a gente não dá pra saber... Cara. É vítima que só fera, que nem hoje ainda foi nem achado ainda. Pra você não, ter e ideia. esses caras, pra você ter ideia, o modus operandi desses caras é tipo assim, é meio que enigmático. É quase o mesmo, assim, cada um tem quase o mesmo modus operandi, mas cada um tem um jeito diabólico, né, cara? Querendo ou não, assim. Exato, mas você sempre parece que é uma mesma coisa, o cara lá que mata, né? Parece que é um cara pacato, um cidadão de bem, usa óculos ou não usa, mas eu acho que é sempre mais essa característica de usar óculos, não sei porquê, dá aquela sensação de um cara mais de boa. Cara, mas sem contar que, tipo assim, a gente não sabe nem como é o assassino do Zodíaco, né? Ele não tem a face, tipo, até hoje não descobriram, não é? Exato, que nem teve vítimas que conseguiram sobreviver aos ataques dele, e foi o que foi falado pra polícia, né? O fato do que o desenhista desenhou é o que essas vítimas aí falaram pra eles. E se for, tipo, essa característica é uma característica que chega a dar medo. Você vê uma pessoa, qualquer uma na rua de boa, mal você sabe, daqui a pouco ela vai lá e te estripa todo. E pode até ter canibalismo também, que tem muitos serial killers aí que são canibais, foram canibais, na verdade. Mas, cara, tipo assim, pelo que eu sei, ele matava as pessoas, mas ele era meio que um homem sem rosto. Se você for procurar desenhos aí no Google Imagens, você vai ver que ele até lembra muito um vilão de quadrinho. Lembra. Porque as vítimas deles meio que descreviam que... Muitas das vítimas não, os poucos que sobreviveram, na verdade, descreviam ele... Você lembra mais ou menos? Era tipo um capuz preto cobria a cara. Um capuz preto que cobria a cara, usava um óculos, só que não dava pra entender se era um óculos de grau ou se era um óculos escuro. Tipo aqueles aviador, né? Era meio que por cima do capuz que ele usava. Isso, e ele sempre atacava à noite, que é aí que possibilitava mesmo de ter uma imagem dele bem mais nítida. E o bagulho, mas é porque assim, isso tudo aconteceu lá em meados de final dos anos 60. Então, naquela época lá, o bagulho já era tenso, né? Porque assim, querendo ou não, você tem muitos jovens lá que vão querer namorar, estão na floresta, estão num canto aí e tal. Não vai ter que ir lá a rotina da polícia ficar verificando todos esses jovens. E sempre tinha o pessoal que saía e tal. É aí que ele já... Que ele atacava. E sempre ele tinha tipo meio que um esquema, né? Ele pegava sempre jovens entre 16 e 29 anos. E ele sempre abordava quando sempre esses jovens tinham o pneu furado, ou que tava precisando de alguma carona, ou até que um dos últimos casos uma das últimas vítimas foi um taxista. Então ele pegou um táxi, um cara de boa, mas acabou fazendo o próprio taxista aí como uma das vítimas dele. Cara, e ele era bem doentio, né? Porque pra ele, essas vítimas, na cabeça dele pelo menos, essas vítimas seriam como se fossem escravos dele após a morte, não é? Algo assim? É, isso aí mesmo. Porque assim, ele tinha muita essa coisa assim, ele não, pelo menos não é citado nos documentos aí da polícia que ele tinha alguma coisa a ver com religião, mas sempre falava em vida pós-morte aí, que sempre que se ele for pego e for aí jurado de morte, né, a prisão perpétua aí, não sei o que lá, ele já estaria bem lá no paraíso do mal, e ele já tinha os escravos dele, que eram as vítimas que ele tinha matado. Cara, e esse cara vivia num mundo paralelo totalmente diferente, cara. E pra você ter ideia, esse cara, ele era tão misterioso assim, mas ele era ao mesmo tempo ali tão abusado que quando ele cometia os crimes, logo em seguida ele ligava pra polícia, né? Meio que pra falar, ó, eu matei
matei, eu sou foda. Não, ele não falava exatamente assim, mas ele ligava, Não, né? Sim, meu, e o perplexo da coisa, né, que a maioria dos casos era sempre, ele atirava, né, ou era facada, meu. E a questão de ele ligar, que nem você citou agora, só que ele ligava e ele, tipo, ele dava as indicações pro policial, tipo, ó, a tal munição é de tal arma, foram disparados tais tiros, o jovem tava de costas e levou um tiro. E tudo isso ele, não, na verdade, desculpa, retomando, na ligação, ele geralmente falava que ele queria falar que tinha acontecendo um caso e tal. Só que ele falava que ele que matou. Só que ficava por Exato. isso. Mas nas cartas que ele fez algumas cartas normais, né? Pelo menos a primeira, a inicial, ele colocou exatamente como ele matou a pessoa. Tipo, ele deu 10 disparos nas costas do cara, usou tal arma, a jovem tava usando calça estampada e levou um tiro no joelho também. E assim ele foi indo. Pelo menos a primeira carta essa carta não chega a ser enigmática, mas no final, quando ele assinou com um símbolo ali, o bagulho já foi começando já a ficar um pouco mais tenso, né? Aí ele começou, pode falar. Não, sim, e você falando dessas cartas, ele chegava a mandar pra imprensa local ali, né, de São Francisco, lá onde ele atuava praticamente, Sim. e ele mandava essas cartas criptografadas e ele meio que ameaçava, ele falava, ó, se não conseguir desvendar essa carta, eu vou matar mais gente, sabe? Se vocês não publicarem a minha carta, eu vou fazer uma matança. Então, tipo assim, a polícia vivia ali num tormento constante, porque além do cara ligar pra desafiar, ele já mandava ali ameaçando, assim, que mais vítimas iriam, sabe? Exatamente, cara. Sim, e o engraçado é que ele escolheu 3 jornais diferentes, né? Que é o Valejo Times Herald, né? Também em São Francisco. Aí também tem o próprio São Francisco Chronicle e o São Francisco Examiner. Vou falar mais assim do brasileirinho mesmo. Examiner. E na primeira carta que ele colocou os criptogramas, e a primeira possuía combinação de 408 símbolos. Ou seja, eu não conseguiria entender isso não, de primeira não. Ou seja, se você for um burro, um asno, um jumento, você nunca vai decifrar. Eu vou confessar que eu pesquisei, procurei as cartas desse cara, e cara, até agora eu não tô entendendo porra nenhuma. Não dá, meu, é uma combinação. Não dá pra entender, cara, não dá. Simplesmente eu não faço ideia. Você tenta entender o cara, meu, o cara é muito inteligente pra fazer isso, porque pra ele colocar esses símbolos, letras, números juntos, aí você tentar desvendar, isso dava você achava uma coisa, quando você via não era aquilo, aí você tinha que chamar a gente especializada nisso. Meu, isso levou pelo menos uns bons meses acho que bons meses, alguns anos, pra tentar descobrir pelo menos uma das criptografias que ele mandou, meu. E o bagulho só foi crescendo e ficando pior ainda, né? Se a primeira já era 408 símbolos, imagina os próximos. Exatamente, cara. E eu sei que, eu não lembro se foi um casal, eles conseguiram decifrar pelo menos uma frase da carta. Eles não conseguiram decifrar o final, né? Porque como o próprio Zodíaco falava, que se conseguissem decifrar a carta, saberiam a identidade dele. Não é porra nenhuma. Você acha que ele ia colocar a identidade dele ali pra aposta? Não, aquilo ali, ele já sabia que ninguém ia descobrir o resto, sabe? Sim, meu, é uma coisa bizarra, porque até você conseguir tentar descobrir uma frase ou uma palavra, era tenso, né? Que nem você falou que citou, um casal conseguiu, se eu não me engano, foi essa frase que tinha: gosto de matar pessoas porque é muito divertido, é mais divertido que matar animais. Essa aqui foi a inicial que eles conseguiram. Imagina exatamente. fazer o restante, meu. Nossa, você pegar uma folha, imagina só uma folha inteira, vamos dizer, de sulfite, e ali cada parte da folha sulfite tá com símbolo e letra, números lá, e você não vai conseguir entender, mano. Exato, cara. Sabe uma coisa que eu achei interessante de tudo isso? Que, tipo, nessa primeira frase que eles decifraram, que, tipo, matar pessoas é melhor que matar animais, isso é, pelo menos da maioria dos
serial killers, dos assassinos em série, isso daí é uma das premissas, assim, de um, sabe, tipo, de um assassino, de um serial killer, que geralmente a maioria dos serial killers na infância começam meio que maltratar animais, meio que matar animais. Então essa frase, pelo que deu pra entender pelo menos, que ele matava animais, mas aquilo não saciava aquela vontade, quase um prazer pra ele. Aí foi por isso que ele começou a matar gente. Sim. Tá, porra, eu tomei um susto com uma tosse aqui no fundo, velho. Isso aí é o Zodíaco, hein? Cuidado, Vandé, cuidado. Fi. Meu, e sem contar que nem eu citei no início, foram muitas vítimas que ele acabou matando, né? A maioria não foi encontrada aí, tá dispersada aí nos países afora aí, porque ele não só ficava só em São Francisco, mas ele acabava viajando e fazendo as suas atrocidades. Mas pelo menos uns 5 foram sempre aquela mesma sequência, né? Encontrou os jovens no meio da noite, fazendo qualquer outra coisa, e ele foi lá e pegou, matou cada uma. Eu sei que o primeiro, como era um casal, era a primeira morte dele, e parece que o cara correu, aí ele deu os tiros nas costas dele, a mulher gritou, tava aí correndo, ele tirou na perna dela também, até e sim conseguir, e depois deu umas facadas nos dois, pra assim eles não estarem vivos. Exato, ele agia assim, ele dava o tiro pra desequilibrar e depois, né, matava na facada. E esse primeiro caso, os jovens pensaram que era até um policial, né, que ele chegou com uma lanterna meio que apontando pra cara dos dois. Sim. Os jovens estavam até iam apresentar o documento quando ele já veio dando os Chirovics, cara. É louco, é um bagulho muito... E olha, cara, e pra você ter ideia, o nível de psicopatia do assassino do Zodíaco era tanto que uma das últimas vítimas, pelo menos relatada dele, foi um taxista, né? Sim, e esse teve testemunha. Só que, tipo assim, a testemunha, como tava à noite, tipo assim, deram a descrição da roupa, só que deram a cor de pele errada pra ele. Nossa. Por exemplo, olha, numa pesquisa que eu fiz, tipo assim, matou o taxista, as testemunhas viram. Chamaram a polícia, e nisso, quando chamaram a polícia, deram a descrição, ó, era um cara com tal jaqueta, com tal calça de pele negra. Porém, quem sabe? E nisso, um cara com as mesmas roupas descritas pelas testemunhas, na verdade, passou pelos policiais, só que os policiais só não pararam o cara porque as testemunhas falaram que era de pele negra. E o cara que passou com ele, através dele, com a mesma roupa, não tinha pele negra. Então, por isso que os policiais não pararam outra pessoa que não tinha nada a ver. E depois desse crime do taxista, o Zodíaco ligou pra delegacia e falou, olha, vocês quase me pegaram, eu passei por vocês não me viu, eu ainda fiquei num parque próximo lá da onde eu matei o cara, e vocês nem foram me procurar lá. O cara era um filho da putz, bem grande, de mão cheia, cara, e ele desafiava a polícia. Assim, não concordo com nada do que esse assassino fez. Sim. Mas, tipo assim, esse cara, em questão disso, da maldade que ele fazia, ele era um gênio, porque ele, até hoje, se permanece esse mistério, ninguém sabe quem é esse cara. Ninguém sabe, meu, é um bagulho muito, muito estranho, mano. O cara, ele arquitetar já, desde o início onde vai estar, vai ligar, o que ele vai falar pra polícia, ele já fazia tudo isso, mano. O bagulho exato, cara. Tudo, mano. E assim, uma das últimas cartas do Zodíaco chega a ser um pouco engraçado. Ele cita o filme O Exorcista, o clássico, né? Com a Linda Blair. E ele fala assim, que o filme, pra ele, é um filme de comédia bem satírica, que ele já tinha visto. É um bagulho muito doido, né? Porque o Exorcista é um filme de terror, mas pra ele é um filme de comédia. Sinistro, cara. Até hoje eu assisto esse filme, tem aquela parte da escada lá, nós já fica com puta de um cagaço. Imagina. E o cara tá lá dando risada, mano. Imagina a risada do cara, mano, vendo esse filme. Deus que me livre, cara. É louco. E na mesma carta, ele coloca uma nota assim, ele coloca eu igual a 37, aí ele coloca as letras SFPD igual a 0. Esse SFPD, eles entenderam que seria tipo San Francisco Police Department, 0. Então ele colocou ali, eu matei 37 pessoas enquanto vocês não conseguiram nem me encontrar. Caraca, cara.
cara, pra você ver, hein? Olha, mas eu vou falar pra você que eu acho que ele só conseguiu ser esse mistério porque na década lá, pro finalzinho da década de 60, a tecnologia não era tão avançada assim. Não era. Então, pra você descobrir alguma coisa, era um pouco mais difícil. Hoje não, hoje tem celulares, satélites mais avançados. Hoje, praticamente, a gente não tem privacidade. Então, eu acho que o Zodíaco, se ele atacasse hoje em dia, seria mais fácil de achar e decifrar as cartas dele do que nessa época aí de 60 e pouco. Sim, que nem você falou da ligação, porque imagina só, lá era a década de 60, não tinha. Tinha os grampos telefônicos, mas não era algo tão tecnológico como hoje. Porque rapidinho ele ia conseguir, saber em qual telefone público ele tá, se ele tá ligando no celular, se o chip é dele ou não. E o bagulho era doido, mano. O bagulho era doido. Exatamente, cara. E até hoje ninguém achou e ninguém sabe quem é o assassino do Zodíaco. E até hoje, assim, foram 3 ou 4 cartas que ele entregou. Uma conseguiram uma parte decifrar e uma que depois de 51 anos, eu te falando, 51 anos, postado isso ano passado, a própria FBI já colocou até no Twitter deles também, que um grupo de 3 pessoas, né, um engenheiro de software, um designer e um matemático também, conseguiram em conjunto decifrar uma das frases de um dos enigmas dele. E essa frase dizia alguma coisa? O que dizia essa frase? Traduzindo toda a palavra do inglês, está escrito assim: espero que estejam se divertindo ao tentar me pegar. Me cegar. Não era eu no programa de TV. Isso levanta um ponto sobre mim. Não tenho medo da câmera de gás, porque eu vou para o paraíso em breve. Porque agora eu tenho escravos suficientes para trabalharem para mim, onde todos os outros não têm nada quando alcançam o paraíso. Então eles têm medo da morte, vírgula. Não tenho medo, porque sei que minha nova vida será fácil no paraíso da morte. Mesmo assim, o enigma fica ainda. Não dá para saber quem é ele, não dá para saber porcaria nenhuma. Cara, é totalmente um mistério, velho. Só sei que esse cara brincou, e eu acho que é um dos casos mais misteriosos que temos, né, nesse mundão nosso afora aí. Vandeco, o bagulho é doido, mano. Isso aí é um caso que, sei lá, será que isso vai ser solucionado algum dia? Fica no ar. Algum dia aí possa ser, mas se depois de 51 anos não foi, cara, eu acho que não vai ser não, viu? Não vai ser isso. Não vai ser não. Bom, Sir Jones, você veio com um caso das gringas aí, um grande mistério das gringas. Dos gringotes. Dos gringotes, e eu vou vir com um mistério aqui que assombra até hoje, e esse mistério, ele é BR, cara. Ele é um BR? mistério daqui, BR, é daqui, que até hoje esse mistério não tem solução nenhuma. Nada. Tipo, não tem nada, sabe, tipo, relatado a causa da morte, mas eu vou falar aqui do eterno mistério das máscaras de chumbo. Que ocorreu aqui no Brasil nos meados da década de 60. Mais precisamente, foi no dia 20 de agosto de 1966. Tinha um moleque que ele tinha 18 anos na época. O nome dele é até Jorge da Costa. Ele tava num morro lá no Rio de Janeiro que se chama Morro do Vintém. É um morro que, pelo menos nessa época, ele era tudo cheio de mata e tal. E esse menino aí, o Jorge, ele tava procurando um lugar pra soltar pipa, sabe? E nisso, quando ele atravessou o terreno, né, pra achar um lugar melhor lá pra soltar a pipa dele, ele encontrou 2 corpos. 2 corpos já querendo entrar em fase de decomposição. Nossa! E tipo, quando ele encontrou esses homens, eles estavam com umas roupas meio estranhas, tipo, meio vestido com sobretudo, mas na verdade não era um sobretudo, era meio que uma capa de chuva. Sim. Ao lado dos corpos tinha 2 toalhas molhadas, uma garrafa de água vazia e bem perto deles tinha máscaras feitas de chumbo. Por isso que o nome desse mistério é o mistério das máscaras de chumbo. E tipo assim, cara, e até hoje esse mistério
intriga, porque, meu, ele não teve solução até hoje, e eu vou contar um pouquinho da história, né? Eram dois técnicos em aparelhos, assim, eles arrumavam TV e tal, e o nome deles é Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, e eles moravam no Rio de Janeiro, ali na cidade do Campo dos Goitacazes, tá ligado? Sim. E, cara, o caso é curioso, porque, tipo assim, esses dois técnicos, eles chegaram pra esposa deles, assim, cada um, e eles falavam que precisavam comprar peças de trabalho e precisava comprar um carro em São Paulo. Nisso, né, pô, a esposa deles tá bom, né, já que é pra trabalho. Só que, porém, cara, eu vou falar pra você que eles não foram pra São Paulo. Porque a última aparição deles foi na rodoviária lá do Rio de Janeiro, né? E eles compraram uma passagem, sabe pra onde? Eu não sei, porque na verdade eles não foram pro destino que eles falaram pras mulheres, né? Eles foram até a rodoviária lá de Niterói e compraram a passagem, porém, eles saíram com uma boa quantia em dinheiro naquela época, né? Que eram 2.300.000 cruzeiros, cara. Você acha que é muito, mas é cerca de $1.000 na moeda de... Não é muito, mas, pô, naquela época... E, tipo assim, só que o estranho que nesse trajeto que eles estavam fazendo, primeiro eles passaram numa loja de eletrônicos, né? Eles foram visitar um dono de uma loja de eletrônicos chamado Flux Cup. Só que, porém, eles não compraram nada lá nesse lugar, nada. Eles passaram direto e depois disso eles foram comprar capas de chuva, que, tipo, você fica meio, mas pra quê? E você vê um porém, naquele dia, quando eles foram comprar a capa de chuva, tava chovendo, porém eles não usaram a capa de chuva. Oxi! Eles saíram do estabelecimento e, tipo, não usou. E depois disso, eles passaram num bar, nas proximidades ali do Morro do Vintém, né, que é onde o ocorrido aconteceu, pra comprar uma garrafa de água. Porém, um testemunho de uma das garçonetes desse bar falava que um deles, né, eles ficavam muito aflitos ali, tipo, olhando pro relógio constantemente, sem entender nada, porque a pressa. E nisso, misteriosamente, tempos depois, ali no Morro do Vintém, Miguel e Manuel, eles foram encontrados mortos. Mortos, cara. Mortos, simplesmente mortos, sabe? E sabe o que é o mais estranho, Sérgio? O que é o mais estranho, Vandeco? Nossa, o cara falando desse jeito, tem nem como falar sério aqui. O mais estranho é que, tipo assim, eles não tinham marcas de luta, não tinham marcas de tiro nem de facada. Carai. Simplesmente, eles foram encontrados mortos ali no Morro do Vintém. Tinha marca de enforcamento, não? Nada, não tinha. A perícia levou os corpos, não tinha nada. Porém, algo de estranho foi encontrado junto com eles nesse dia, além de duas toalhas e a garrafa, né, de água. Foi encontrado um bilhete ali com eles, no bolso deles, que tinha as seguintes informações. Cara, as informações não fazem muito sentido. Eu vou ler do jeito que tá escrito lá, tipo, não tem vírgula, não tem nada, tipo, tava do jeitinho que tava lá. Era assim que tava escrito: às 16h30 está num local determinado, 18h30 ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Tava desse jeito. Nossa! Sabe? E tipo, cara, o que significa isso? E depois que o corpo deles foi levado lá, né, pelo IML e tal, pra fazer a perícia, tipo assim, realizaram exames lá, né, pra ver se realmente eles ingeriram alguma coisa, só que não constou nada. Oxi. Fizeram até exames pra ver se tinha algo radioativo, porém nada foi constado. Só que a família meio que acusa os policiais de tipo não ir mais a fundo, porque a polícia não realizou um exame toxicológico pra ver se realmente os caras tinham ingerido alguma cápsula ou algo do tipo. Porém, cara, sabe o que é estranho nesse bilhete? Que um especialista, ele falou assim que esse bilhete, ele foi escrito de uma forma como se uma terceira pessoa tivesse passado isso pra eles. Porque, tipo assim,
pelo jeito deles, eles não eram uma pessoa que tinha um linguajar mais um linguajar diferenciado, porque tipo assim, eles eram pessoas simples e no bilhete tava ingerir cápsula. Geralmente, quando você quer falar de alguma coisa sobre remédio, você fala, eu vou tomar esse remédio, mas ingerir cápsula é como se fosse alguém ali passando uma orientação pra você, sabe? Ó, escreve isso aí no papel, ingerir cápsula, sabe? De alguém mais refinado. Ai, que susto! Meu sustão aqui, meu tio veio do nada. Caralho, velho. Boa. Vai continuar. E, cara, e foi muito estranho isso. Mas sabe o que é mais estranho? Outra coisa, o investigador que na época tava lá investigando esse caso, procurando as coisas, que é o investigador chamado Saulo Gomes, ele deu uma entrevista no Linha Direta, né, nos anos 90, né? Que era até o Hélio Costa que apresentava, grande repórter aí. Grande repórter. E ele na entrevista, até ele ficou chocado, que ele falou assim, não faz sentido, no dia que eu cheguei lá no lugar onde eles estavam mortos, tinha um círculo no chão, ao redor assim, da onde eles foram mortos, e depois do que aconteceu esse crime, tipo, não nasceu mais mato naquele lugar, sabe? Ele ficou abismado. O caso teve tanta repercussão que até um ufólogo foi investigar, um ufólogo chamado Jacques Vallée, e pra você ter ideia, uma testemunha que tava passando de carro no local, que no dia que aconteceu o assassinato, né, não sabemos como, dos dois, do Miguel e do Manuel, uma testemunha chamada Gracinha Barbosa falou que viu luzes no local. Eita, prela. Tipo, luzes no céu. Cara, e pra você ter ideia, esse caso repercutiu tanto que ele teve, tipo, várias hipóteses do que pode ter acontecido, sabe? Tipo, poderia ser algo de extraterrestres, sabe? Podia ser drogas psicodélicas, que eles usaram drogas psicodélicas até acontecer esse fato. Só que, cara, sabe o que mais intriga? É porque algumas pistas, assim, dão uma força do caramba. Tipo assim, que um dos amigos afirmou, né, um dos amigos da dupla, do Miguel, falou assim que, tipo, eles faziam parte de um grupo que era um grupo científico espiritualista. Eita. Então, talvez eles foram pra esse morro tentando entrar em contato com extraterrestres. Por isso, tipo, o pessoal fala que por isso das máscaras de chumbo, porque talvez eles estavam tentando se proteger das luzes dos extraterrestres, sabe? Uma boa boa hipótese, cara. É uma boa, mas tipo assim, muitas das testemunhas falam que nesse dia ouviam barulhos estranhos. Essa Gracinha, ela viu luzes no céu. Então, tipo assim, muitos paranormais ali, ufólogos, eles creem que sejam ET, sabe? Tipo, sim, que sejam extraterrestres que podem ter matado eles por eles não ter vestígios, sabe? De morte. E também os caras não conseguiram realizar o exame toxicológico porque eles não tinham mais, tipo, alguns dos órgãos já estavam entrando em decomposição, então era difícil fazer as análises, sabe? Então foi muito tempo, mano, apodrecido. Pô, muito tempo, cara. E eu vou falar pra você que até hoje isso é um mistério. Ninguém sabe como esses caras morreu, o porquê daquilo que, sabe, não tem solução, não sabe o que aconteceu. Não, meu, e juntando com o que você falou, uma coisa que também chega a ser mistério é que fala que esse laudo demorou pra ser colocado pras pessoas. Data pelo menos uns 2 meses após a chegada do ML. Exato. E mesmo sendo isso aí da década de 60, eu acho que não tem aquela questão de ser antigo, não ter tecnologia, mas sim, você tem um médico, né, o legista. Mano, é uma questão de você vir pelo menos uma semana, ver como é que tá o corpo, você visualizar, chamar um outro legista também. É algo bizarro também aí. É bizarro, cara. E pra você ter ideia, esse laudo, ele foi alterado ainda. Porra. Pela matéria que eu tava vendo no Linha Direta, o
laudo, o verdadeiro legista, ele tirou o corpo dele fora, ele tirou o nome dele do laudo e colocou um nome de um legista que já tinha morrido há muito tempo. Então, Nossa. tipo assim, algo ali tava estranho, porque ou não queriam revelar o que realmente aconteceu, ou algo de estranho aconteceu pra o cara ter que tirar o nome dele. Então, tipo assim, será que descobriram algo? Não sei. Será que estão tentando esconder alguma coisa? Não sei. Mas, cara, cê é louco. Os conspirólogos aí, muita gente, tipo, acha que os caras, eles estavam envolvidos, assim, com alguma venda ilegal de material radioativo, por isso que eles estavam com a máscara, com as roupas de proteção, e meio que foram assassinados pelos compradores insatisfeitos. Isso é uma das hipóteses, sabe? Caraca, hein, mano. E outra hipótese, que esse bilhete também possa ter sido instruções dos extraterrestres. Caceta, Sabe? mano. Tipo, mano, é muita coisa, cara, é muita coisa. Isso é verdade, porque até questão, é falado em livros também, essa questão da espiritualidade aí, meio que se juntar algumas coisas aí de extraterrestre, isso realmente é plausível em algumas coisas aí, hein? Pode ser que eles estavam tentando descobrir algo assim, né, da espiritualidade junto com seres nunca vistos. Exatamente, cara, com seres de outra dimensão. Mas, porra, se for ET também, puta lugar merda também, tanto lugar legal. Pô, tem as Stonehenges, tem as pirâmides Maia, as pirâmides do Egito, os caras que logo pro Morro do Vintém, no Rio de Janeiro, porra! Pô, Porra, ET, tanto lugar bom, pô. É um EBR. Já não basta um ET que tava em Varginha, cara. Em Varginha, sabe? Mano, porra, bicho. Mas olha, vou falar pra você, cara. É um dos casos aí misterioso que até hoje ninguém conseguiu solucionar, cara. E é bizarro, meu. Isso aí é um, Bizarro. é um grande caso aí pra ser estudado, hein? Exatamente. E você, se você tiver alguma opinião, comenta em algum lugar. No Spotify não tem como comentar, então vai no nosso Instagram, que é @universo dos Cabacô, comenta lá, poxa, tem uma solução pra esse caso. Não, você não tem. Nós investigamos e não achamos porra nenhuma, então você também não vai achar. Exatamente. E, meu, eu posso meio que já indo nesse seu embalo aí de um caso que não foi solucionado, tem um caso também que não envolve, pelo menos não até o presente momento, um assassino, um serial killer, mas sim um desaparecimento de 5 crianças que não foi deixado rastro. E isso, mano, percorre 74 anos. Olha isso, mano, ele é um número... Caraca, 74 anos, cara. Meu, 74 anos, isso aconteceu lá na década de 40, exatamente em 1945. O mais... No período ali pós-guerra, né? Vamos se dizer. Na verdade, já Ou na era... guerra. Já tava na guerra. Já na guerra. E isso mais triste que aconteceu isso na véspera de Natal. E... Poxa, cara, conte pra gente então o que é. Meu, eu vou citar aqui, esse caso é o caso das crianças desaparecidas, que são a família Soder. Oh, cara, esse caso é bom também, viu? Meu, e o caso é bizarro, porque assim, aconteceu um incêndio na casa dos Solders, né? E porque assim, eram 9 crianças, né? Sendo que 4 saíram de lá e 5 desapareceram, mas não morreram. Exatamente, desapareceram. Tipo assim, a casa pegou fogo, 4 crianças e os pais conseguiram sair, mas 5 crianças ainda continuou dentro da casa pegando fogo. Pegou fogo. E o que acontece? E tudo isso, onde eles moravam, era numa zona rural, lá em Fayetteville, Estados Unidos da América.
América. E, já pelo fato de estar numa fazenda, ali tem a questão também da vegetação, tudo certinho, e isso pode influenciar um pouco nessa questão do incêndio. O foda, porque assim, todo mundo tava de boa, tava tranquilo. É porque assim, em 1945, né, na véspera de Natal, todo mundo lá ceiando e tal, mas todo mundo já querendo dormir, outras querendo ficar acordado. Tudo de bucho cheio, né? Bucho cheio, exatamente. Daquela ceia, daquele piruzão gigante e tal. Peru gostoso. E dentre essas 4 que saíram, elas foram dormir. Mas os outros 5, eles ficaram brincando na sala. O que acontece? Depois que já veio a virada da véspera pro Natal, o telefone tocou. E quem atendeu foi a mãe. Só que o que acontece? Era engano. E o que é o mais louco que aconteceu? Porque assim, tava tudo fechado, as cortinas também. E as luzes acabaram se acendendo do nada, as cortinas também. E a mãe vindo aqui lá falou assim: eu vou fechar, né? Porque eu deixei fechado, tava aberto sozinho. Não foram as crianças que elas estavam brincando. E todas essas crianças estavam brincando, era todas de menor de idade, porque um dos outros 4 ele já era um pouco mais velho, sabe? De volta dos 12, 13 anos. Os outros 5 eram menores que isso, a idade. E eles acordaram com tipo um barulho no telhado. Só que assim, uma parte da família ouviu, outra não, mas eles acharam, vai ser uma pedra, né? Porque eles até então moram numa casa de fazenda e tem a questão das árvores e tudo. Querendo ou não, pode ser que tenha alguns pássaros noturnos, né? As corujinhas também sobrevoando por lá também. Ou pode ser gato no telhado. Pode ser gato no telhado, cruzando. E, diversas coisas, né? Só que, do nada, como parece que se não me engano, foi o pai que tentou acender, sabe, tipo, aquelas lareiras de sótão, sabe, às vezes quando, pelo menos na época, né, eu nunca morei em casa assim, mas na época se acendia. Tinha em filme, né, em filme, se você vê filme dessas épocas aí, tem muito disso. Aí ele acendeu, tipo, a lareira de lá, né, pra pegar fogo, tipo, deixar mais aquecida a casa, só que, o fogo foi se alastrando, e muito das crianças que estavam dormindo, eles não sentiram o cheiro de fogo, porque começou lá no sótão. E isso, foi acabando consumindo. E quando consumiu e a mãe e o pai viu, eles já foram tirou as crianças que estavam dormindo, porque era mais perto do sótão. E eles tiraram. Só que eles teriam mais os 5 filhos que estavam lá. Só que na hora que foi virar para trás, o fogo meio já se alastrou na casa inteira. Já tinha tomado a casa, né? Então, tipo, para resgatar era mais difícil. E, meu querido, o bagulho ficou tenso, porque, querendo ou não, você já saiu de uma casa em chamas, tentar voltar e tentar sair de lá vivo, as chances são mínimas. Apesar que acontecem casos que conseguem sair, mas as chances são mínimas. Mas os casos que acontecem, a pessoa sai com queimadura de 3º grau, assim, sabe? Bem grave mesmo. Exato. Só que assim, o que acontece, né? Antes exatamente do primeiro alastramento do fogo, né? A mãe sentiu, eles tentaram ligar pra polícia, só que, ninguém tava atendendo. Ninguém atendeu, porque é aquela questão, né, que a gente comentou. 1945, Segunda Guerra Mundial, e, a maioria dos bombeiros e policiais estavam tudo em guerra. E a maioria dos que já estavam lá, junto com os bombeiros oficiais, que tem aquela coisa, né? Tem um bombeiro que é oficial mesmo, e tem aquele bombeiro que é voluntário, que é o que também ajuda no maioria desses casos. Só que assim, os bombeiros voluntários, como eles não são oficiais, o bombeiro, eles estavam nas suas casas, comemorando o Natal, os oficiais estavam lá em guerra. Demorou-se muito, vieram só no outro dia. No dia seguinte, né? No dia seguinte, a polícia também veio. Só que aí, no dia seguinte, o fogo já se alastrou tudo, já consumiu. Não, o fogo já queimou tudo, não tinha mais o que fazer. E a família toda em pranto. Falei, cadê meus filhos? Morreram. Só que, e eles estavam vasculhando tudo lá na casa. Não encontraram nenhum tipo de osso ou alguma coisa. Porque, assim, o osso do ser humano, ele ficar a ponto de ter uma cinza, teriam que se alastrar fogo pelo menos a noite inteira, né? Mais de 2 horas se alastrando, o fogo viraria cinza. Só que aí, como foi de um dia pro outro, isso seria plausível. Só que não encontraram cinzas de lá. Não tinha
tinha nada, vestígio de nada. Nadinha, nem roupa das crianças que estavam lá, assim, as roupas que elas estavam usando, que querendo ou não, ia ter pelo menos as cinzas dela. Não tinha, não tinha. E, nesse alvoroço todo do pessoal, da família, dos pais saberem onde é que estavam meus 5 filhos, a família, ela fez tipo meio que um outdoor grande, com foto desses filhos desaparecidos pra a cidade inteira, saber o que aconteceu. E a visibilidade foi grande, foi nacional, isso nos países vizinhos, pra tentar saber onde é que tá, E o engraçado que assim, engraçado não, né, que o tenso que aconteceu, porque foi em 1945 um caso, passou-se anos, e por volta dos anos 60, a mãe, ela recebeu uma carta sem remetente algum, mas tinha uma foto no verso, e essa foto, tipo, meio que tava mostrando o nome dessa pessoa, que era Louis Soder, que é um dos filhos sumidos. Ah, sim. Olha, que eu tô vendo. Mesmo, o Solder, o Louis era um dos filhos, né? Ó, que era a Maurice, que tinha 14 anos, a Marta, que tinha 12, o Louis, na época do desaparecimento, ele tinha 9 anos. 9 anos. A Jenny tinha 8 e a Beth, que era a filhinha mais nova, tinha 5 anos. Exato. Só que engraçado que foi só uma foto. E tipo assim, além de ter esse nome e essa foto, ele falou assim, eu estou bem, está tudo bem. Só que não dava pra saber se essa foto era verdadeira do filho ou se era uma foto falsa, Só que, e isso fica porque só teve essa foto nos anos 60 e nunca mais aconteceu mais nada. Olha, cara, então, pode ter uma hipótese aí, porque que nem a gente, né, tinha citado lá o assassino do Zodíaco, muita gente nessa época dele se passava por ele pra meio que, se fosse nos dias de hoje, buscar like. Eu acredito que essa foto que mandaram eram meio que só pra zoar, não sei. Mas será que isso aí nos anos 60, né? Apesar que essa hipótese é plausível, né? Porque o assassino do Zodíaco também foi anos 60 e faziam muito disso, de se passar por ele pessoas que não eram. Assim, tem algumas teorias que pode meio que se ajustar no que você falou, né? Tem uma questão da vingança também, que meses antes do acontecido, o pai da família, que é o George, ele recebeu a visita de um corretor de seguros tentando vender uma pólice residencial. Só que o cara não queria, mano. E você não pode ficar sondando a pessoa querer quando ela não quer. Exatamente. E o cara ficou irritado, mano. O cara ficou irritado, bravo, nervosão. E ele falou que ele ia fazer com que a casa ia sofrer um incêndio e os filhos dele seriam destruídos. Ele falou exatamente disso que... Mano, você lendo isso, mano, você leva a crer o quê? Foi questão de vingança. Exatamente. Mas se foi vingança e teve essa foto, por que o cara não sondou a família depois? Ou se ele não matasse as crianças, uma questão de vingança para atingir os pais, entendeu? Exatamente. Ou se fosse para sondar, assim, os pais, ele falaria que fosse, assim, que foi ele que incendiou e ele falava, tô com seus filhos e eu vou querer um resgate, sabe? Algo do tipo. Que é estranho, tipo, o cara querer se vingar e dar sumiço nas crianças, sabe? Exato. A não ser que ele tinha muito ódio, cara. Exato, mas, é muito tenso, né? Tem uma outra teoria também que fala de rapto das crianças, né? Que sequestraram as crianças, só que, tipo assim, levaram pra longe. Só que o que acontece? Se levaram pra longe, na teoria, não deveriam saber que estavam vivas, né? E teve essa foto, se for fake ou não. Se não foi fake, por que essa foto foi levada pra família, sabe? Cara, e não faz muito sentido essa foto, porque eu penso da seguinte maneira: se realmente era o filho, né, lá da família Soldier, por que ele não enviou o endereço da onde ele tava? Exato, não se sabe se era uma questão de eles ainda estarem com alguém aí que está, tipo, ameaçando, ou não faço a mínima ideia do que falar sobre isso, porque realmente é um bagulho tenso. Então, e o outro sentido que não faz é o seguinte: o cara enviou a foto dele, beleza, tranquilo, lindão. A foto, menino lindão. Porém, como a foto não tinha remetente nenhum, não tinha nem endereço, nem nada, como é que entregaram essa carta lá se ela não tinha nada além de uma foto e o nome do cara que tava na foto? Também
também tem essa questão. Então, eu acredito que poderia ser algum tipo de trote, não tirando o mistério do caso, mas que poderia ser um tipo de trote, porque, tipo assim, alguém maldoso brincando com a família. Algum vizinho chegou e botou a cartinha lá na caixa dos correios, sabe? Porque não faz sentido não ter nem o endereço de onde você tem que entregar a carta. É, exatamente. Só que se você for ver a foto do Lois, quando criança, ele é como se fosse a cara desse jovem aí. Se você for tentar ver ele numa perspectiva mais adulta, alguns traços tem. Por isso que fica essa coisa, ele tinha 9 anos, então até 1960 passaram-se alguns anos. E ele teria o quê? Uns 20 e pouquinhos anos. Por aí. Então, aí putas crianças feias também. Essas fotos antigas, cara, elas dão medo, elas dão um ar de coisa de terror, sei lá, cara. Não, é porque parece que, sei lá, eu não sei se na época, quando se tirava fotos, ela já ficava preta e branca, mas eu acho que ficava assim, aí depois com um tempo fica assim, não sei, aí fica uma coisa bizarrésimo e o medo dá um medo grande. Dá um medo, cara. Mas assim, até hoje ninguém sabe o que aconteceu, porque, ó, pelo que eu pesquisei, eu vi que a mãe, ela mantinha um mural nesse mesmo terreno onde a casa pegou fogo. Sim. Ela fez um mural em homenagem a esses 5 filhos perdidos, e eu sei que nesse mural ela ainda colocou a foto do Luiz adulto. Então, colocou do lado também das crianças. Das crianças, porque, tipo assim, a mãe, ela ainda até o último momento de vida dela, ela teve a esperança de achar os filhos, e aquela foto, querendo ou não, mexeu com ela. Mexeu, mano, é questão da mãe e filho, né? Tipo, 9 anos o bichinho, o cara tinha, e do nada, num incêndio, se desapareceu. Exatamente. Só que assim, cara, você não dava pra ver, né? Pelo menos pelo êxtase da adrenalina, você não via se fugiu pelas portas de trás, por lado esquerdo, lado direito. Mas tem uma terceira teoria também que os bombeiros, né, depois de horas chegar, falaram que foi uma questão de curto-circuito, mas não tinha como ser curto-circuito, porque como era Natal, eles tinham umas luzinhas de Natal, e quando começou o incêndio, essas luzes ainda estavam acesas, entendeu? Se fosse curto-circuito, já teria apagado já. Exato, teria dado um blackout total na casa e fogo. E anos depois teve uma pessoa que afirmou, ele é um motorista de ônibus, que na noite do incêndio, ele afirmou ter visto um homem parado jogando bolas de fogo no telhado da casa do Soder. Olha, isso é mais plausível, porque assim, esse mesmo homem que poderia estar jogando bolas de fogo em cima do telhado, poderia ser ou os mafiosos ou o carinha que tava tentando vender a pólice. Eu falo que é mais plausível porque, ó, para pensar. Antes de perceberem que a casa tá pegando fogo, eles ouviram barulhos no telhado. E esse motorista afirmou que viu uma pessoa jogando coisas no telhado. Talvez essas coisas não seriam essas tais bolas de fogo que ele tava jogando? Também tem essa questão também. Só que aí você fica pensando, se aquele mesmo cara da policy se fosse ele, né? Porque tem uma questão também das duas famílias, do pai e da mãe, né? O pai, ele veio da descendência de italiano e ele meio que se envolvia com algumas coisas assim, não a questão das máfias, mas pelo trabalho dele. Se eu não me engano, ele trabalhava em alguma questão de indústria e tal. Aí... Não era uma transportadora? Ele não tinha uma transportadora de transportadora, caminhões? Isso. Eu já fui para outro lado totalmente diferente. Mas apesar que indústria e transporte tem alguma coisa a ver. Porque... Não, eu ia te defender nessa coisa burra que você falou, mas eu não vou defender porque não foi bem burro. Né? Burro demais sempre, né? Não, tô zoando, vai. Mas pra que uma pessoa vai fazer isso, né? Questões aí da máfia aí, só que ele viu uma pessoa jogando, entendeu? Só que aí se jogou o fogo, por que as crianças não foram, sei lá, sumiram? Será que eles pegariam pra eles cuidarem? Mas pra quê? Se eles já tinham uma família boa já. Então, e é naquelas, se as crianças saíssem por algum tipo de fundo, assim, da casa, sei lá, elas dariam a volta e correriam pros pais, elas não iriam pra um lugar mais longe dali de onde elas moravam. Exato.
isso aí que, meu, até hoje esse caso ainda tá sem solução, sabe? A polícia não encontrou nada que seja plausível, apesar de ter essas teorias, né? E hoje, nos dias atuais, a mãe e o pai já não estão mais vivos. E você falou do mural, e os filhos, que é os que sobreviveram, eles derrubaram, né? Derrubaram esse mural. Não se sabe por quê. Eu acredito que talvez seja por uma questão de vender o terreno, sabe? Tipo, vou vender o terreno, comprar em outro lugar. Esse lugar me trouxe más lembranças, né? Porque perdi 5 irmãos aqui. Então talvez eles destruíram o mural lá, não assim, não quero mais homenagear, mas pelo fato de, sabe, passar o quintal pra frente e já era. Também. Mas esse daí é mais um caso, né? Sem solução, ninguém sabe pra onde foi essas crianças. Ninguém sabe, as crianças desaparecidas de Solden. E caso enigmático, cê é louco. Meu Deus. Antes de encerrar esse podcast, vamos com uma última história aqui, com um último mistério que até hoje ninguém solucionou. É um mistério mais insolúvel que tem. Eu vou começar aqui com uma historinha, mas quem tá ouvindo e conhecer já vai se ligar. Na década de 70 aconteceu um mistério. Pra ser mais exato, no dia 24 de novembro de 1971, no Aeroporto Internacional de Portland, né? O nome do aeroporto é Northwest. Um homem, comum. Você olha assim pro cara, você não dá porra nenhuma pra ele. Um homem, assim, que aproximadamente deve ter uns 40 anos de idade e tal. E ele tava nesse aeroporto, ele se aproximou no guichê e comprou uma passagem aérea, cara. Ele comprou uma passagem só de ida pra Seattle, lá em Washington. Beleza. E nisso ele se registrou como Dan Cooper. Olha aí que dica eu dei aqui, galera. Dan Cooper. Pra quem não conhece, ou pra quem conhece, é o famoso caso do sequestro do voo 305 de D.B. Cooper, que na verdade ele ficou conhecido com esse nome D.B. Cooper, mas na verdade o nome certo não seria esse, eu vou explicar mais pra frente, né? E ele, né, entrou a bordo lá da aeronave, um Boeing, que é o 727, e tinha mais ou menos uns 36 passageiros a bordo, não tava nem lotado completamente, sabe? E nisso, beleza, esse cara entrou no avião, ele sentou numa das últimas poltronas lá e tava passando uma aeromoça comum, oferecendo coisa pra todo mundo lá. E nisso, ele chegou pra essa aeromoça, ele pediu uma bebida, né, um uísque e um refri. Adoro. E acendeu um cigarro, que todo mundo sabe, né, que cigarro causa curse, né, já dizia o grande inutilismo. E nisso, ele coloca um bilhete dentro do avião. Dentro de um avião, é a década de 70, cara, não me pergunte o porquê, era tudo liberado. O cara, né, ele entrou com uma puta de uma maleta sem ninguém investigar ele lá, ou revistar. Você acha que fumar não podia? Podia. Ele acendeu um cigarrito lá, e nisso ele colocou um bilhetão dentro do uniforme lá da comissária lá, da aeromoça, só que a aeromoça não ligou. Porque ela falou, deve ser mais um trouxa aí me cantando e tal, deixa ele. Só que nisso, cara, ele meio que chega mais perto dela assim, chama ela assim pertinho e cochichou pra ela. Sabe o que ele cochichou pra ela, Sérgio? É aí que o mistério começa, cara. Ele cochichou assim, é melhor você ler esse bilhete. Tem uma bomba aqui comigo. Mano, nessa hora, velho, eu acho que dessa comissária, coitada, não passou Wi-Fi ali no brioco dela, cara. Pô, imagina, você tá num avião e o cara falar que tem uma bomba com ele e tal, e nisso a comissária, né, porra, se assustada, ela tirou o bilhete e leu. Sabe o que dizia o bilhete? O que dizia? O bilhete dizia exatamente assim: eu tenho uma bomba em minha mala de mão. Eu vou usá-la se necessário. Eu quero que você se sente
aqui do meu lado, vocês estão sendo sequestrados. Olha aí que maravilhoso, né? Pra ele não assustar os tripulantes, ele meio que só mandou aquele bilhete ali e tal. E, né? E a comissária, pô, ela assustadona, ela levou o bilhete até o comandante dela lá, que o comandante dela na mesma hora já passou pro controle aéreo lá e falou, mano, o cara aqui sequestrou nós e nós tá fudido. Tá ligado? Então, tipo assim, ela voltou lá, se sentou do lado dele e tal, né, pra, pô, tem que fazer o que ele mandar, porque senão ele explode essa porra toda. Sim. E nisso, esse DB Cooper, o Dan Cooper, ele fez uma exigência que ele queria 200 mil dólares, cara. Ah, 200 mil dólares. E não só isso, além dos 200 mil dólares, ele pediu mais 2 paraquedas, que é um principal e um paraquedas reserva, né, de emergência. E tipo assim, mano, e ele falou que o avião só poderia pousar em Seattle quando as exigências dele fossem atendidas, né? E, cara, e nisso, ele pede pra que apague as luzes do avião, assim que, né, tipo, pra evitar que um atirador metesse uma balona na cara dele. Balona. E, tipo, e ele fez a exigência lá que, tipo, uma pessoa deveria ir lá pegar o paraquedas e o dinheiro pra ele. Não, mas pra você ver que, tipo assim, é tão estranho que ele sequestrou o voo 305, porém ele não maltratava ninguém. Pra você ter ideia, uma das exigências do Dan Cooper é que, tipo, fosse entregue comida aos tripulantes da aeronave. Traduzindo, ele não queria machucar ninguém. Se fosse necessário, ele machucaria e explodir todo mundo. Mas ele não queria machucar ninguém. Ele até tratava todo mundo bem. E tipo assim, pô, era estranho que, tipo, a tripulação ficava calmo com ele, sabe? Porque ele era uma pessoa gentil e calma. Ele não era um cara que falava, ó, sua filha da puta, se você fizer isso comigo, se você não sei o quê, eu vou explodir essa porra, não. E é por isso que, tipo, ele conseguiu manter a tripulação calma. Caraca, meu. E tipo assim, mano, cara, é muito bizarro. Mas, olha, eu vou até dar uma resumida, porque, tipo assim, a história é um pouquinho assim, não vou falar muito longa e tal, mas era assim, o cara, ele simplesmente teve uma hora que ele chegou pra comissária e pediu pra ela um bourbon, né? E uma água. E pra você ter ideia, o cara era tão gentil que ele tava sequestrando um avião, mas ele queria pagar esse bourbon e essa água. Oxi. Cara, pra você ver, velho, o cara, ele usou dali da paciência, da sapiência, tá ligado? Sim. Pra comandar tudo. Ó, e o cara, ele era tão inteligente que, tipo assim, ele chegou lá no interfone que a comissária usava pra se comunicar com o comandante, e ele falou assim, eu quero a altitude desse avião a 10 mil pés, com uma velocidade baixa. E pra você ter ideia, ele tava com um relógio lá que media isso daí. Era um monitor de altitude, tipo assim, mano, vocês não vão me enganar, vocês vão fazer o que eu tô mandando. E pediu pro comandante, tipo, seguir a viagem pro México, só que nisso não podia, porque tinha que reabastecer primeiro e tal. E é o seguinte, vamos resumir aqui. Nisso, pô, chegou, tipo, mais ou menos umas 8 horas da noite, né? Que tudo isso começou à tarde, foi indo pra noite. A tripulação vê ele, antes dele pedir alguma coisa, ele falou meio que assim, eu não quero que tranquem a porta lá de emergência, alguma coisa do tipo. E ele meio que pediu pra toda a tripulação ir pra um determinado lugar, e ele ficou num cockpit lá, tá ligado? Do avião. Sim. Só que nisso, a tripulação começou a ver a luz de alerta do cockpit brilhar, que isso significava que uma das portas foram abertas. Oxi. E beleza, né? Todo mundo achou. Aí, tipo, o comandante, ele chegou até pelo interfone a perguntar pro sequestrador lá. Ele chegou e perguntou assim, se o Dan Cooper precisava de alguma coisa. Ele simplesmente respondeu assim,
Não. E depois disso, tipo, ele não falou mais nada. Praticamente foi as últimas palavras dele ali, sabe? Porra. Só que sabe o que é o foda, mano? Que é? Tipo assim, mais ou menos umas 8h24, né? Que isso aconteceu lá por umas 24 minutos depois. E meio uma puta de uma tempestade. O piloto, ele sente que o avião tá meio penso pra um dos lados, tá ligado? Sim, sim. Aí, tipo, ele deduz que, pô, a escada lá da porta foi baixada, só que aí, depois disso, não viram e não ouviram mais nada. Silêncio total. E, lógico, todos os tripulantes lá permaneceram no cockpit, ninguém saiu do lugar, porque, tipo assim, não vamos desobedecer o cara, senão esse puto vai explodir tudo, tá ligado? Sim. Aí, tipo assim, o avião, ele pousa, mais ou menos umas 10h15 da noite, após, né, tipo, não ter resposta nenhuma do Dan Cooper, e, tipo, todo mundo saiu do cockpit pra descobrir para ver o que tava acontecendo. Quando vai ver, não tinha mais ninguém no lugar. Tipo, o Dan Cooper, ele tinha desaparecido do nada. Nossa, mas não tinha tipo... Porque quando você abre uma porta, vem toda aquela ventania lá, algumas coisas vão junto, indo embora. Teve alguma coisa assim? Não tinha, porque que nem o piloto tinha falado, tipo, tava penso um lado do avião. Então, quer dizer, ali significava que o Dan abriu uma das portas e pulou, sabe? Porque até então, no começo lá que eu falei, ele tinha pedido 2 paraquedas, tá ligado? É verdade. E tipo assim, ele viu lá, tinha um dos paraquedas, se eu não me engano, tava com a cordinha cortada e o outro tinha sumido. Traduzindo, ele tinha usado um dos paraquedas, né, pra sumir dali. Só que aí, esse que é o problema, Sérgio. Depois disso, ninguém nunca mais teve vestígio do Dan Cooper. Nada, sabe? Tipo, o cara foi tão inteligente na sua façanha que ele não deixou vestígio. O bilhete que ele tinha entregado pra aeromoça, ele tinha pegado de volta. Não tinha digitais dele. A única pista que tinha era a gravata dele, que, tipo assim, ele tinha deixado pra trás. Nossa, mas era só isso, né? Era só isso. Mas mesmo assim, não acharam nada. Até falaram, pô, mas o cara fez tudo isso pra chegar no final, ele ter essa burrice, sabe? De deixar a gravata pra trás. Mas será que de propósito ele não deixou pra dar alguma coisa ali, uma atrasada? Pra eles investigar algo que não tem, sabe? Mano, tudo isso foi um mistério, cara. E tipo assim, a polícia local investigou, o FBI abriu casos e mais casos investigando, só que Dan Cooper nunca mais foi visto, cara. E até hoje, isso é visto como um dos maiores mistérios já que aconteceu, assim, na história. E eu vou falar pra você que, tipo assim, eu acho que um tempo depois, num local aproximado da onde eles imaginavam que o Dan tinha pulado, eles acharam patacos de dinheiro. No total, eles conseguiram achar $5.800, que era da mesma numeração que deram pro Dan Cooper quando ele sequestrou o avião. Só que, tipo assim, o dinheiro já tava todo deteriorado por causa do tempo e tal. Isso foi manchete de vários jornais, assim. Teve a descrição, pra você ter ideia. Pegaram os tripulantes do avião, fizeram interrogação com cada um deles separado, né, pra ver se a história era coesa. E, cara, pelo incrível que pareça, todos davam quase a mesma descrição do cara que viam. E se vocês forem procurar aí, na curiosidade, colocar lá DB Cooper, vai ter o desenho dele na internet, né? O retrato falado, né? Tem 2 retratos dele, né? Um sem óculos e o outro com óculos. E, cara, eu falo pra você, Sérgio Jones, até hoje não acharam. Pela tempestade que tinha lá, eles achavam que ele tinha morrido, que não tinha como sobreviver, mas tipo assim, o cara foi tão astuto, foi tão inteligente de fazer isso, que com certeza ele calculou tudo certinho até na hora de pular, sabe, de paraquedas. Não, porque não tem como um cara sacrificar, fazer tudo que ele fez, sequestrar as pessoas, sabe, tipo, fazer tudo aquilo e no final não dá em porra nenhuma. Não dá em porra nenhuma. Ó, isso que eu te falei
foi em 1971 o sequestro. Depois que eu te falei que acharam $5.800, e isso foi na década de 80, foi em 1980, cara. Caraca. Foram 9 anos depois do mistério. E, e depois disso, as pessoas começaram a se passar por Dan Cooper, tá ligado? Falar, não, eu sou Dan Cooper, ligava, ia lá e tal, mas nenhum DNA, tipo, se comparava, assim, sabe? Então, cara, esse é um dos maiores mistérios, assim, tipo, da nossa humanidade, foi o sequestro do voo 305, que até hoje ninguém faz a mínima de quem é esse cara. Dan Cooper não é o nome dele original, foi o nome que ele deu lá na passagem aérea, só que tem um porém. Essa lenda do D.B. Cooper tá errado, o nome certo não é D.B. Cooper. Isso foi um erro de um jornal da época que meio que investigou um cara errado, que ele tinha o nome de D.B. Cooper, que ele tinha uma ficha criminal, mas os relatos que o pessoal fez não batia com o desse cara. Então o jornal publicou D.B. Cooper por engano, mas na verdade o real nome mesmo é Dan Cooper, cara. Caraca, meu, puta que lá merda, hein, meu. Cara, e é sério, velho, esse cara é mito. Ele ficou rico aí, eu acho que da década de 70, 80, se eu não me engano, esse cara, ele pode ter morrido na década de 80, porque se a fisionomia dele era de uns 40 anos, se passaram aí uns 20, ele ficou com 60 e pouco, hoje com certeza não deve ser mais vivo, mas ele deve ter aproveitado muito esses $200 mil, cara. Poxa, porque o cara fazer isso e ainda sobreviver, se sobreviveu, meu, feito a festa. Porra, $200 mil, cara. Eu gastava tudo com maconha e puta. Mentira que eu não uso dessas coisas, tá? Só pra falar, mentira. Não uso drogas ilícitas e nem vou atrás de garotas fáceis. Mentira, tá? Mas, porra, esse é um mistériozão que até hoje ninguém resolveu. Largaram o caso de lado. Porque, cara, o cara já deve ter ido pras cucuia já. Ou ele morreu no dia que pulou, ou ele morreu há um tempo atrás aí, aproveitando o dinheirinho. E, cara, ninguém achou ele. Ninguém achou, ninguém sabe, né? Ninguém sabe até hoje, cara. Então fica aí mais um mistério do sequestro do voo 305, D.B. Cooper. Vixe. Meus cabacitos de plantão, esse daqui foi o Cabaços Investiga. Eu tô falando como se fosse um quadro, né? Não é quadro, não. Mas trouxemos aqui 4 casos aí de mistério. Lógico que tem muito mais, mas não dá pra abordar tudo isso nesse episódio, senão ficaria com umas 200 horas de podcast e ninguém ouve 200 horas de podcast. Mas, cara, esses casos intrigam as pessoas até hoje, mesmo que alguns desistiu, tipo o FBI, por exemplo, mas as pessoas, os astutos, ou os que não tem porra nenhuma pra fazer da vida, continuam investigando até hoje e não achando nada, né, não, Sérgio? Achando porcaria nenhuma. Vai tirar o seu tempo pra achar algo que já não foi achado antes e não vai ser nem achado tão fácil. Não vai. Disso você pode ter certeza. E esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast. E é isso, gente. É isso. A gente aqui também gosta de mistério. E se você gosta desses casos de mistério também, pô, é foda demais. E quem sabe futuramente aí vem uma parte 2, né? Não? Né? Pô, porque mistério é o que não falta. Esse mundo inteiro é um mundo fascinante. E mistério, cada mistério cabaço aí que a gente tem que contar porque o bagulho é doido. Exato, cara. E antes de terminar esse podcast, eu tenho mais um mistério aqui que é insolúvel e eu queria ver se você consegue solucioná-lo aqui, Sérgio. Jogue na mesa para eu tentar desvendar. A Sasha, a filha da Xuxa, ela tem ou não tem cu? Tá vendo? É insolúvel. Se o Sérgio Jones não conseguiu responder, é insolúvel. Até hoje não sabemos se realmente ela tem cu ou não, então fica aí. Fica aí, né? Fica aí. Oh, que maravilha. Que eu tô falando, né? Que maravilha. São mistérios do cotidiano.
Exato, cara. Sérgio, se a galera quer conhecer a gente, como ela faz, cara? Galera, ó, se quer ouvir algo bem cabaço como esse episódio aí, mais um episódio incrível, por sim dizer, segue lá a gente lá no Facebook, Universo dos Cabaços, Instagram também, Universo dos Cabacos. Dá uma curtida lá, mande uns xingamentos ou mais casos bizarros, e também no nosso Twitter, o DC Podcast, poste lá, xingue também, fiquem à vontade, porque esse mundo, ele é de liberdade. Exatamente, cara. E se você quiser ouvir os episódios aqui do nosso podcast, vai em qualquer agregador de podcast aí, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, qualquer desses agregadores, vai lá que o Universo dos Cabaços vai estar tudo lá, viu? Então vai lá. Isso. Eita, deu um arroto aqui. Então é isso, galera. Encerrando aqui mais esse episódio misterioso, cabuloso. E até o próximo. Até o próximo. Cuidado.